No início de 1946, na área atualmente conhecida como Cisjordânia, um grupo de adolescentes beduínos cuida de suas ovelhas e cabras perto do antigo assentamento de Qumran. Para passar o tempo, eles jogam para o alto as pedras que encontram espalhadas pelo terreno desértico e irregular.
aconteceu no primeiro concílio de Niceia, no século IV. Segundo o livro, foi lá que o imperador Constantino e outras altas autoridades da Igreja, guiados por seus próprios segredos e desejos, moldaram o cânone cristão oficial. Infelizmente, isso não é historicamente preciso. O concílio de Niceia não enviou o cânone cristão oficial, mas não vamos culpar Dan Brown. O famoso filósofo Voltaire também fez uma afirmação semelhante no século XVIII. Embora a história não seja factualmente precisa, ela é verdadeira em certo sentido. Por quê? Os membros de alto escalão da Igreja certamente estão presentes, escolhendo o que será incluído no cânone bíblico oficial. Eles discutem entre si, retratam seus oponentes como hereges e quase certamente buscam expandir seu próprio poder. No entanto, tudo isso não aconteceu em um único concílio, mas sim em um longo processo que se estendeu entre o século I e o século IV. Quando o processo foi concluído e a Bíblia foi oficialmente compilada, o livro de Enoque não foi incluído. Mas como algo tão significativo e poderoso como o livro de Enoque pôde ter sido deixado de fora? Será que eles não sabiam da sua existência? Na busca por respostas, pode-se examinar outros evangelhos que também foram censurados na versão final. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, cujo fragmento foi encontrado no Egito em 1886, que narra a história há muito perdida de Jesus renascido saindo de seu túmulo e inclui 2 anjos gigantes e uma cruz flutuante com a inscrição: "E ouviram uma voz do céu, que dizia, pregaste aos que dormem." E ouviu-se uma resposta da cruz: "Sim." Ou considere o Evangelho de Maria, aquele texto notório em que Maria Madalena é mencionada não apenas como uma das discípulas de Jesus, mas como sua amada, talvez até mesmo sua esposa. Neste Evangelho, Pedro pergunta por que ele e os outros discípulos deveriam dar ouvidos a Maria, uma mulher, ao que Mateus responde: "Se o Salvador a tornou digna, quem são vocês para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem. É por isso que a amou mais do que a nós." Embora censurado e até esquecido por muitos, o livro de Enoque nunca desapareceu por completo. Há algo mais profundo por trás dele e de suas histórias incríveis. Algo que transcende o familiar e o comum, independentemente de fazer parte do cânone cristão ou não. Os antigos gregos acreditavam que Enoque e Hermes, o deus da sabedoria, eram a mesma pessoa. Mas quem era ele? Em Lendas das Joias da Antiguidade, Enoque é o rei dos homens que reinou exatamente 243 anos. Ele transbordava sabedoria e o mundo inteiro o reverenciava. Segundo os antigos egípcios, Enoque foi o construtor da Grande Pirâmide. Escreve o geógrafo e historiador Taghi ad-Din Ahmad em sua obra Hitat. Ele observa que Enoque era conhecido entre os povos por 4 nomes diferentes: Saurit, Hermes, Idris e Enoque. Para os árabes, Idris significa sábio ou ancestral. E tanto para a teologia judaica quanto para a cristã, Enoque é o 7º dos 10 patriarcas. Antes do dilúvio, Enoque era o pai de Matusalém, que, no entanto, viveu até a era bíblica de 969. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Enoque é mencionado em 5 frases. Lá também lemos: "E Enoque seguiu a Deus e desapareceu, porque Deus o levou." Assim, ele simplesmente desaparece. Em hebraico, o nome Enoque significa iniciado, iluminado, conhecedor. E este iniciado faz exatamente isso. Ele garante que seu conhecimento não desapareça sem deixar vestígios. Os exemplos poderiam continuar, e por isso é justo perguntar por que Enoque, independentemente de seu nome, continua a aparecer nas tradições de quase todas as civilizações antigas. A resposta pode ser encontrada muito antes dos gregos, dos egípcios ou mesmo dos babilônios, talvez até mesmo antes da época da antiga Suméria. De acordo com textos sumérios, a Terra foi visitada por um grupo de seres sobrenaturais em algum momento do passado remoto. Esses visitantes são descritos na tradição suméria de uma maneira assustadoramente semelhante às descrições dos vigilantes no livro de Enoque. Em vez de vigilantes, porém, os sumérios chamam esses seres de Anunnaki, que significa literalmente aqueles que vieram dos céus. Eles eram vistos como deuses pelos sumérios e, de acordo com pensadores modernos como Zecharia Sitchin e Aaron von Daniken, são uma antiga raça de seres extraterrestres que vieram à Terra. Curiosamente, os textos sumérios contam histórias dos Anunnaki, que, assim como os vigilantes, começaram a se reproduzir com seres humanos. Nesse processo, uma raça híbrida com espécies inteiramente novas, conhecidas como Nephilims, foi criada.
Assim como os deuses do livro de Enoque, os Anunnaki se enfureceram com o estado da Terra e causaram um grande dilúvio. A mesma história, contada de uma maneira ligeiramente diferente. Como você bem se lembra e sabe, não é a forma que importa, mas o conteúdo. Talvez essa seja a única maneira de decifrarmos os verdadeiros códigos da nossa realidade. Será que o livro de Enoque, assim como outras tradições relacionadas, simplesmente reconta a antiga história suméria dos Anunnaki? Ou simplesmente, ao longo do tempo, a mesma história foi sendo reescrita e remodelada até chegar aos dias de hoje? Não só o livro de Enoque é escrito em primeira pessoa, como o autor afirma repetidamente a sua autoria nos textos, como se temesse que os futuros intérpretes fossem tão limitados que não o compreendessem. No primeiro mês do ano 365, no primeiro dia do primeiro mês, eu, Enoque, estava sozinho em minha casa, quando dois homens enormes me apareceram, como nunca tinha visto na Terra. Vamos considerar a Revolução Agrária que começou por volta de 10.000 a.C., durante a qual os humanos passaram de um estilo de vida baseado na caça e na sobrevivência para a agricultura e o estabelecimento de comunidades sedentárias. Segundo dados históricos, já em 9.500 a.C., nas terras onde hoje se situa o Kurdistão, cultivavam-se trigo, centeio, aveia, ervilhas e lentilhas, e criavam-se cabras e ovelhas. Curiosamente, o povo curdo afirma ser descendente dos filhos dos gênios, ou filhos dos espíritos. Seria essa uma antiga referência cultural ao cruzamento entre os Anunnaki e as mulheres humanas? O antigo Oriente Próximo também é conhecido como o berço da civilização, e as primeiras cidades-estado foram encontradas na região da Mesopotâmia. Os primeiros habitantes indígenas da região, os sumérios e os acádios, desenvolveram a primeira língua escrita, estudaram astronomia e criaram bibliotecas. Os babilônios e assírios os seguiram. Nas mitologias de todos esses povos, existem histórias de como os deuses desceram à terra e lhes ensinaram suas artes e conhecimentos. Em outra passagem do livro de Enoque, Enoque testemunha o mistério dos relâmpagos e os mistérios dos trovões. Alguns sugerem que este capítulo tem como objetivo elucidar os mistérios da energia e da eletricidade. Quando ouvimos falar em energia e eletricidade, não podemos deixar de mencionar Nikola Tesla, que, não nos esqueçamos, disse o seguinte: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Pode parecer ridículo ou difícil de acreditar que histórias tão impressionantes como as dos vigilantes, dos Anunnaki e dos gigantes Nephilims tenham sido esquecidas. Os sumérios ignoraram ou até mesmo apagaram deliberadamente essas histórias do panteão das civilizações antigas. O livro de Enoque, juntamente com o Evangelho de Maria e Tomé, também foi censurado e excluído do cânone bíblico. No entanto, considerando a forma como essas histórias alteram fundamentalmente nossa compreensão da história da humanidade, apresentando uma perspectiva nova ou antiga, há muito esquecida, sobre quem realmente somos, sua exclusão talvez não seja nenhuma surpresa, mas essas histórias não foram completamente apagadas. Se analisarmos uma das histórias mais famosas da humanidade, a de Adão, Eva e o Jardim do Éden, e lermos o texto não literalmente, nem filosoficamente, mas como uma alegoria, metaforicamente, Deus cria Adão para vigiar a terra, assim como os deuses enviam os vigilantes para fazer o mesmo no livro de Enoque. Da costela de Adão, Deus criou Eva. Adão e Eva se reproduziram, representando o cruzamento entre os vigilantes e as mulheres humanas. Dizia-se que Adão e Eva podiam comer tudo o que quisessem no Jardim do Éden, exceto o fruto da árvore do conhecimento. É claro que eles experimentam o fruto proibido da árvore do conhecimento, que simboliza os observadores que trazem tecnologia e conhecimento avançados para seres humanos que podem não ter desenvolvimento mental suficiente para lidar com isso sozinhos. Disse que, quando os dois provam o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Paraíso, eles tomam consciência um do outro. Sua primeira percepção é que seus mantos físicos de carne estão nus. Eles se apressam em cobrir seus genitais porque perceberam o chamado poder da serpente ou Kundalini, que pode ser educado através do ato sexual e de práticas sexuais não reprodutivas. Eles aprovam da árvore da vida, que inicia o ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento, e das almas humanas encarnando em forma física. Ao ler a história de Adão e Eva dessa maneira, fica fácil perceber os paralelos entre a própria história
o livro de Enoque e outros escritos antigos. E talvez esse fosse exatamente o objetivo. Talvez aqueles que escreveram a história de Adão e Eva estivessem simplesmente recontando as histórias do livro de Enoque à sua maneira, recontando a história suméria dos Anunnaki como tantas outras religiões e culturas, inserindo essa parte importante da história humana alegoricamente em seu próprio cânone religioso, para que esses registros antigos pudessem continuar a existir através do tempo e, embora de forma diferente, nos fossem lembrados para que um dia pudéssemos nos lembrar de nossa própria história, não pela perspectiva humana, mas pela linha de vida humana cósmica. O que é a história da humanidade? É aquilo que sabemos pelos livros de história oficiais? Ou é algo mais profundo, algo mais incrível, algo esquecido? Talvez as respostas tenham estado diante dos nossos olhos o tempo todo. Curvamo-nos perante vocês e agradecemos por assistirem. Até nos encontrarmos novamente.